Muito bom, Bruna. Fantástica a sua experiência. Fantástico, fantástico. Meninas, vocês têm alguma pergunta para a Bruna? Sobre os testes, sobre alguma outra coisa? Eu tenho uma, mas não sei se para a Bruna ou para vocês. Vocês recomendam que faça o primeiro teste, ou, por exemplo, agora eu já estou no Interchange 3, eu já poderia fazer o segundo, ou é melhor começar lá de trás e aumentando? Não, aqui na Prof. House a gente recomenda que comece a partir do PET, porque o B1 e o B2 são níveis profissionais e que o RH reconhece, né? O ideal. Mas a gente tem alunos que querem começar desde o comecinho para ter todos os certificados, porque é legal você ter o certificado, né? E o certificado vem da Cambridge, as provas vão para lá, né? Para serem corrigidas. Então, claro, se quiser começar desde o primeiro, tudo bem, até para conhecer um pouquinho, mas eu acredito que os nossos alunos, eles conseguem fazer o PET. E até porque, quando você investe no PET, vamos supor, se algo acontece, você fica... Porque o controle da emoção é muito importante no dia do teste. Às vezes você está preparada, mas chega na hora, dá um branco, acontece. Então, talvez você não se saia tão bem. O PET, ele vai pegar alguns elementos do anterior e você pode receber o certificado do A2, né? Se for o caso. Então, pelo menos você investiu e você recebe o seu certificado, independente de qual seja, ou mais alto, ou do nível, às vezes, o do anterior, se não atingir aquela pontuação. Mas você recebe um certificado, né? Então, é bom por causa disso. Uhum. E ele é muito bonito. É um certificado muito bonito, gente. É lindo mesmo. Dá uma Aí emoção. você enquadra, coloca na parede. Dá uma emoção quando ele chega. Eu fiz o meu cat quando eu ainda era criança. Eu tenho ele guardadinho até hoje, porque é tão lindo. Realmente. Ele é lindo, é muito bonitinho o certificado. E é tudo válido e a hora que é muito bom, é muito legal mesmo, assim. Vale a pena. Legal, vou perguntar uma coisa para a Bruna, então. Eu quero fazer, gente, o CPI também, estou procrastinando, ó lá, vocês estão me inspirando. Uau! Mas tem aquela parte da interação, né, com outras pessoas. Isso é uma coisa que me preocupa no teste, por exemplo, porque tem o fator nervosismo, né, como a Elaine falou, eu sou uma pessoa que ficou bem nervosa em prova, em geral. Então, até gosto de falar o meu relato do IELTS para os alunos, porque acho muito importante, né, o que a Bruna falou, da importância de se preparar para um teste, né. Eu fiz o IELTS 2 vezes na vida, né? E aí, a segunda vez, eu nunca tinha me preparado para a prova, né? Então, a primeira vez eu meio que dei sorte ali, a examinadora era super legal, foi me ajudando, né, a falar. Então, eu dei meio sorte e fui para a Holanda. Depois eu fiz outro, depois que eu voltei da Holanda, eu fiz outro e tirei uma nota menor. Depois que eu tinha ido para a Holanda e já virei professora de inglês e tirei uma nota menor, porque nem sempre tem a ver com o seu inglês, né? A examinadora chegou atrasada, então eu já estava meio nervosa. E aí ela fez uma pergunta que eu não tinha nenhuma resposta pronta na minha cabeça, então eu nunca não tinha feito nenhum preparatório, nunca, então eu não sabia que a gente tem que falar, né? Qualquer coisa para mostrar. Eu travei total e fiquei, o que você faz quando você está esperando? Nada, não faço nada, pronto, né? Ela é A1. É assim, então, assim, é importante se preparar, né? E aí eu queria te perguntar isso na hora da interação lá, como é que você fez para conseguir pensar no que falar e interagir com a pessoa? Isso. Nossa, a interação, a hora que você termina o listening e eles pedem para vocês aguardarem do lado de fora da sala, que aí eles vão começando a chamar em dupla ou em trio, para você entrar. Eu acho que essa parte é um frio na barriga desesperador, porque você fica olhando todo mundo e fala, ai meu Deus, com quem será que eu vou entrar? Então, eu lembro que na primeira eu entrei com 3, eu e mais 2, porque a quantidade de alunos, eles dividem, normalmente entram em pares.
Então, eu acho que o principal, você já leu o seu candidato ali na porta. Era isso que eu tentava fazer nas duas provas. No primeiro eu olhei e falei, beleza, são adolescentes, devem falar super bem inglês, mas vou me virar. Agora, na segunda, como eram 2 adultos, que eu também entrei, nós duas eu entrei com 3, gente. Falei, meu Deus, sou a sortuda. E aí, na segunda, muito engraçada, porque eu já comecei a fazer a leitura deles. Eu falei, sobraram 3, nós somos os últimos. Eu falei, sobraram 3, entraremos nós 3. E aí, eu já fiz uma leitura que ele estava super nervoso. Eu falei, ele é um candidato que eu consigo me sobressair. Eu vou tentar falar mais que ele, porque eu sei que ele está nervoso, ele não está conseguindo controlar. E o outro, que era um outro rapaz, eu olhava para ele, ele estava muito bem. Estava calmo, estava tranquilo, que você fica sentado num sofá esperando eles te levarem para uma sala. E aí eu já comecei a fazer a leitura ali, de quem que eu achei que eu iria dar uma escorregada e que eu conseguiria me sobressair um pouco melhor, e quem que eu olhei e falei, é um candidato mais forte que pode pegar pontos da minha prova, no sentido de, ele vai falar mais do que eu, e eu posso ter a nota reduzida. Então, acho que essa foi a primeira leitura, e quando você entra lá na sala, eu acho que o principal para você já tentar conseguir uma nota boa é na hora que ela pedir para vocês interagirem, você começar. Não espera ser o último. Isso daí eu lembro que ela já vai anotando. Então, eu pensei assim, se eu não estou falando certo, eu acho que eu consigo pelo menos ganhar um pontinho, porque eu estou tentando. Então, eu não esperava. Ela já dava o assunto. Nós vamos falar sobre estilo de vida. Eu quero que vocês discutam entre vocês o que seria um estilo de vida saudável. Eu já comecei. It's okay. Let's start, guys. Aí já foi dando aquela pequena interação para poder dar uma quebradinha no gelo e a gente já tentar falar. Então, eu acho que isso pesa um pouco também. E tem toda a estrutura que aqui eles me ensinaram. Olha, lá são situações imaginárias. Então, assim, o que você faria? Ajude, should. Então, eu fiquei lembrando, falei, não posso esquecer de usar esses termos que eu estou pensando o que deveria fazer, o que eu faria, o que ele deveria fazer, porque é muito nesse sentido. Eu lembro que eu senti muito isso, que eles queriam cutucar até para ver o tamanho da frase que você conseguia montar com o seu vocabulário e a gramática. Eu lembro que era uma das coisas que não eram respostas curtas, porque quando um rapaz dava uma resposta curta lá, o que estava mais nervoso, ela falava, what else? Do tipo, speaking, guys. Aí ele falava, estilo, swimming, play tênis, sabe? Palavras curtas. Então, essas shorts words, eu lembro que ela provocava para estimular que a gente falasse frases mais completas e não pequenas, pelo nível da prova e até para não, porque ela está cronometrando. Então, ela precisa que nesse tempo que ela está ali, com o relógio do lado, no tempo que ela está ali cronometrando, ela está te observando. E isso conta, porque senão fica muito vazio. Então, acho que o meu conselho para essa etapa é você tentar ler os candidatos, os possíveis candidatos que estão sobrando, que você sabe que vão entrar com você, analisar e começar nesse sentido. Não espere ser o último, já tome a iniciativa e já engata, porque aí vai ficando mais fácil. Fabiane, você tem uma pergunta? Sim, queria saber o tempo de preparação, né? Então, quanto tempo a Bruna se preparou e como é esse processo de agendamento, né? Então, você entendeu que estava preparada e agendou o teste, ou você já agenda e tem que se preparar até lá? Como funciona também esse processo? Acho que a Teacher Helena vai já até me ajudar, porque acho que a segunda foi isso. Eu agendei e falei, vamos lá. Eu acho que o primeiro teste, o ideal é ir fazendo já com antecedência. Aí, quando chega mais ou menos uns 2 meses antes do teste, 2, 3 meses é aquele que você vai com todo o gás.
porque quanto mais vocabulário, e a gente trabalha muito, frases completas, pergunta completa, é um mantra, né, aqui na Prof. House. É um intensivão. Então, quando é a primeira prova, começa já aprendendo um pouco, conhecendo os exames, as atividades, porque conhecer o teste é muito importante, você saber quais são as questões, como elas são elaboradas, como que você responde, como você vai fazer a leitura e a compreensão de texto. Então, tudo isso ajuda, né, na hora do teste. E quando vai chegando perto, aí sim você vai lá, paga o teste, se inscreve, marca a data e começa como se você estivesse estudando para um vestibular. Mas algo que é muito legal é que os alunos, geralmente, eles dão um salto no inglês, porque normalmente o aluno não faz isso no dia a dia, né? Ele vai estudando um pouco aqui, encaixa aqui. Para o teste, ele foca, e assim, o inglês, né? Ele se beneficia de aprender mais vocabulário, igual a Bruna notou, né? Falou assim, estava lá e de repente ela percebeu que o uso no trabalho melhorou muito, porque melhora. Dá um salto, é verdade, teacher. É visível, assim, não tem como, fica muito perceptível. Você começa o inglês, ele vira a sua rotina. Mas eu lembro que o primeiro a gente se preparou, começamos a nos preparar, se eu não me engano, uns 2, 3, até uns 4, 5 meses, para eu conseguir ter mais confiança de fazer. E depois, no segundo, foi que eu já tomei mais a coragem. Ó, vou fazer a inscrição e vou fazer a prova, e eu tenho 3 meses contados, ou 2 meses para ralar e me dedicar. E aí deu super certo. Tamimi, você tem uma pergunta? Rapidinho para a gente ir para o intercâmbio. Não, na verdade eu tenho um comentário para fazer sobre, sobre o speaking, né? O que a Bruna falou é muito válido, né? Dá uma, Cindy, você mencionou, né, que essa parte te deixa tensa, dá uma estudada ali, né, nas pessoas. Comigo aconteceu uma história muito engraçada. Quando a última prova que eu fiz, eu já estava há muito tempo sem estudar, não estava fazendo preparatório. Cheguei lá, né, na cultura inglesa, aqui na minha cidade, onde aplica a cultura inglesa. Então, as pessoas que estavam estudando na cultura inglesa, elas já estavam com os seus pares para fazer a prova. Eu fui lá sobrando, né? Que é como o caso de quem prepara online. E aí eu tenho a vantagem de ser mineira, né? Mineiro é enxerido e vai conversando ali, aqui. Já achei minha dupla, que era um rapaz, né, que estava lá sobrando também, e aí comecei a conversar com ele. Ele, não, é porque eu morei 13 anos nos Estados Unidos, então eu tenho muita vivência no inglês e tal. Eu pensei, opa, beleza, esse papo vai fluir, que é uma beleza, né? Fui tranquila. Entramos. O rapaz não falava nada com nada, gente. Eu acho que foi a única vez na vida que eu fiquei nervosa com uma prova, que eu fiquei assim, gente, eu não vou passar nessa prova porque eu não tenho como ter um diálogo aqui, eu fiquei pensando. E aí, eu fiz o que a Bruna recomendou, né? Vamos tomar as rédeas aqui, vamos mostrar uma proatividade aqui. E aí funcionou, né? Deu tudo certo. Então, assim, ela deu dicas valiosas. Dá uma estudada. Se tiver uma coragem, vai lá e conversa com a pessoa. Já sabe com quem que vai fazer, né? Que aí você já se familiariza um pouco com a pessoa e toma as rédeas mesmo. Porque se não tivesse me dado um estalo de tomar as rédeas, eu não sei o que ia acontecer, porque dali não saía nada. Eu falei, gente, o que ele está falando? Ele não passava não estou exagerando, pela fala dele, ele não passava nem no CAT. Eu não sei o que ele estava fazendo ali, de verdade. Você vê que o tempo lá fora não significa inglês, né? Nível de inglês. Complicado. Mas, como examinadora, não sei se vocês sabem, eu examinei durante 5, 6 anos no seu LAP, os exames da Cambridge, e quando acontecia de um candidato falar
começou a falar e não deixava o outro candidato falar, nós, examinadores, às vezes nós interrompíamos, porque você tem realmente um cronômetro. Uma outra possibilidade que a gente treina aqui é como você interrompe a pessoa. Né? A gente treinou isso, né, Bruna? Porque se a pessoa começa também a falar demais, porque nós sempre treinamos para o aluno começar a falar e não parar, enquanto o examinador não interromper. Porque quanto mais você fala, mais elementos o examinador vai ter para ele avaliar. Então, aqui a gente vai treinando essas nuances, mas durante o exame tem muita oportunidade para o avaliador verificar realmente o nível de inglês. Então, no momento que é só sua vez de falar, use todo o tempo que você tem, o melhor vocabulário, as frases mais elaboradas, porque aqui nesses momentos o avaliador já consegue verificar o nível, mesmo que foi um desastre lá na interação com outra pessoa. Isso Ok? é. Muito válida.